Qual a diferença entre eguns e quiumbas? Como identificar um obsessor? Quais brechas eles aproveitam para adentrar na vida de uma pessoa? Gratidão. Interessante a pergunta dele. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso, mas vamos lá. Eguns e quiumba. Egum é todo tipo de espírito, viu, gente? Egum é o seu preto velho, é o seu caboclo, é o seu exu, Egum. Egum vem do termo esqueleto, que quer dizer morte, que quer dizer espírito, tá? Então, Egum é todo tipo de espírito. Um exemplo, se eu morrer aqui agora, puf, Egum, virou um Egum, tá? Morreu, virou Egum. Então, todo mundo que morre vira Egum. Uma entidade morreu, tá? Um preto velho morreu, um caboclo morreu. Então, ele é o quê? Ele se transforma em um Egum. Egum são espíritos. Dentro dessa qualificação, Egum, nós vamos ter as divisões. Aí temos entidades, que é um tipo de Egum, porém são espíritos evoluídos, são Eguns evoluídos. Temos o quiumba, que no caso é o Egum trevoso, aquele que pratica o mal. O quiumba necessariamente é aquele que faz o mal, é aquele que não mede consequências, é aquele que não está nem aí para nada, ele faz o mal. A diferença, se a gente for analisar dentro da Umbanda, que existe uma separação, que alguns umbandistas falam que o Egum não é uma entidade, porque alguns umbandistas acreditam que Eguns são espíritos ruins, negativos, e os quiumbas são espíritos trevosos. Dentro dessa analogia, quando a gente fala Egum, a gente está associando ou falando de espíritos perdidos. Egum não é necessariamente um espírito ruim, atrasado, ele é um espírito perdido. O quiumba já é um espírito trevoso, tá? Como é que faz para a gente separar? Um exemplo, dentro de um terreiro, se um Egum se manifesta, ele não é aquele espírito que vai sair fazendo maldade, que quer fazer o mal para os outros, tá? Então ele não vai fazer maldade. O Egum, quando ele se aproxima de alguém, quando ele fica perto de alguém, normalmente aquela pessoa pode se sentir cansada, ela pode se sentir sugada, tá? Ela pode se sentir incomodada. Normalmente são esses efeitos ali que vai dar. Por quê? Porque o Egum vai trazer um desgaste para a vida da pessoa. Agora, quando é o quiumba, um quiumba que é o espírito trevoso, realmente já é o espírito do mal. Quando ele se manifesta no terreiro, ele vai se disfarçar de uma entidade. O Egum ele não disfarça, tá? O Egum ele não vai pisar dentro do terreiro e vai falar: eu sou o Exu Caveira. Não. Ele não vai falar isso. Ele vai dar o nome dele. Tá? O Egum ele não tem essa preocupação de querer dar outro nome. Já o quiumba não. O quiumba ele vai tentar se disfarçar. Ele vai falar: não, eu sou o Exu Caveira. E na verdade não é. Só que a questão é que o quiumba ele vai querer fazer maldade. Ele vai querer fazer coisa ruim. Seja para o médium, seja para as pessoas, para qualquer um. E o quiumba ele sabe trabalhar. Porque é um quiumba, ele faz maldade e ele tem conhecimento para tal. Então ele vai fazer maldade. Isso dentro de um terreiro. Aquele detalhe. Como é que faz para me descobrir se é um quiumba dentro do terreiro? É conversando, tá? É dialogando. É assim que você vai descobrir. Porque o quiumba, ele não vai se identificar. Então, por isso que eu disse que é conversando, é nos detalhes. Agora, um quiumba na vida de alguém é a indução. O quiumba na vida de alguém vai induzir a pessoa, tá? A praticar coisa ruim, a praticar coisas ilícitas, para a pessoa ficar mal, para a pessoa procurar, sei lá, às vezes um entorpecente. Esse é o efeito que o quiumba faz. Ele induz a pessoa, tá? Faz a pessoa mudar de humor. Praticamente isso, mais ligado à maldade. É claro que eu estou falando de forma resumida, mas praticamente isso. Como evitar os espíritos malignos na nossa casa e no nosso dia a dia? Tá, interessante. Primeiramente, a gente tem que compreender que a gente pode estar recebendo influência de espíritos negativos constantemente, tá? 24 horas por dia. Não é o local, não é o ambiente. Enfim, é claro, tem ambientes que são mais pesados, tem ambientes que são mais propícios a espíritos negativos. Claro que tem, por exemplo, uma penitenciária. Ali é claro que vai conter mais espíritos negativos, mais espíritos malignos, trevosos, tá? Se você for ali na Cracolândia, ali vai ter espíritos mais trevosos também. Se você for numa balada onde tem muito entorpecente, vai também ter mais, tá? Espíritos negativos, enfim, malignos. Mas não é só o ambiente. A questão não é, eu devo evitar esses ambientes, aí eu vou ficar livre de espírito maligno? Não, não é só isso. Por quê? Espírito tem em tudo quanto é lugar. Às vezes até dentro da sua casa.
Que às vezes a gente dá liberdade, né? Espírito tem tudo quanto é lugar. Primeiro que dentro da nossa casa vai ter as nossas entidades. Mas enfim, eles podem estar em qualquer lugar. Às vezes você está passando numa encruza, numa encruzilhada, e às vezes pode ser que tenha um espírito ruim ali. Às vezes você pode estar passando em frente a um bar, pode ser que tenha um espírito ruim ali. Então espíritos estão em qualquer lugar. O que a gente faz para nos protegermos? Primeiramente, gente, não tem nada melhor do que isso. É elevar os nossos pensamentos. Pensamento negativo atrai espíritos trevosos. Isso é o começo de tudo. É o pensamento negativo. Então é sempre elevar os pensamentos, tá? Além dos pensamentos negativos, que é o pensamento pessimista, uma pessoa raivosa, uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa demais, uma pessoa que está sempre excomungando, xingando, né? Essas atitudes, esse comportamento egoísta, essas coisas, também faz com que atraiamos espíritos da mesma vibração. Então, exemplo, se eu vibro dessa forma, se eu estou vibrando assim, se eu sou ruim, se eu sou estressado, se eu estou xingando todo mundo, se eu tenho atitudes, comportamento negativo, eu estou vibrando de forma mais densa, de forma mais negativa. Consequentemente, eu vou estar abrindo espaço para esse tipo de espírito, tá? Então, evitar isso também. Pronto. Isso aí você evita. Agora, como se proteger? Elevar os pensamentos. Outras coisas, formas de proteção. Limpeza, pelo menos uma vez por semana, tá? Banho de descarrego, uma vez por semana, para se livrar de energias negativas, porque quanto mais você vai acumulando energias negativas, tá? Mais você tá dando espaço para que esse espírito negativo influencie na sua vida. Então, para evitar isso, o banho de descarrego, uma vez por semana, ótimo. Não precisa mais que isso. Ou às vezes até de 15 a 15 dias, dependendo da situação. Outra coisa, proteção. Existem banhos de proteção e existem amuletos que podem ser usados como proteção. Exemplo, guia de proteção. Porque às vezes você vai num ambiente, passa em um lugar, tá com a guia de proteção, aquele espírito não vai se aproximar. Outro exemplo, patuás. É uma mistura de elementos, um conjunto de elementos, na qual você utiliza com a função de se proteger. Então, são coisas simples. Buscar ficar em contato com as suas entidades, buscar uma conexão maior com elas. Como? Através de firmezas, orações, concentração, estar próximo, conversar com as entidades, estar ali presente com elas, que elas também vão te proteger. Então, são coisas que a gente faz ali no nosso cotidiano que vai nos proteger e nos livrar dessas influências negativas, ok? Um quiumba também pode manipular uma pessoa a dar cabo da própria vida. Ele é capaz de incorporar no corpo de um médium não desenvolvido gratidão. Um quiumba, que é o espírito trevoso, que é o espírito negativo, maldoso, ruim, ele pode acabar, ou seja, com uma pessoa, não diretamente. Um espírito não pode fazer isso diretamente. Porque a gente vê muito filme de terror e vê o espírito lá, a Annabelle, esfaqueando alguém, enfim, tirando a vida de uma pessoa. Não. Um espírito ele não pode fazer isso diretamente. Então, um espírito ele não vai tirar a sua vida. Mas ele pode induzir. Ele pode influenciar. Como, por exemplo, um espírito trevoso. Ele vai bagunçar sua mente. Ele vai mexer com a sua... Isso é um exemplo. Ele vai bagunçar a sua mente. A ponto de você entrar em uma depressão. A ponto de você não se importar com você. A ponto de você não se importar com a saúde. Aí você começa, um exemplo. Entra numa depressão profunda e você acaba tirando a sua vida. Então não foi o espírito que tirou a sua vida, foi você mesmo. Porém, quem induziu a isso foi o quiumba. A outra coisa o quiumba vai induzir, você entra numa depressão, você não quer se cuidar, você começa a usar entorpecente, porque o espírito obsessor ele vai induzir você a isso, aí você pega e acaba aí desencarnando por uma overdose. Ou seja, foi você que foi lá e usou ali o entorpecente e entrou e deu uma overdose. Porém, quem induziu isso, você a fazer isso? O espírito negativo, o quiumba. Então ele não vai tirar sua vida diretamente, mas ele vai influenciar. E isso é claro que não é da noite pro dia, tá? Então essa influência vai ali ao longo do tempo.
É por isso que a gente tem que ficar muito atento. Ó, aconteceu isso. Ó, tá acontecendo isso na minha vida, tô sentindo, opa, vamos procurar um auxílio rápido ali. Porque quanto mais o quiumba ali, o espírito obsessor, ele tá te obsediando, ele tá ali do seu lado, mais difícil vai ser tirar aquele espírito dali. Porque aí a gente entra. Porque é o seguinte, um quiumba tá ali do seu lado, fazendo você usar entorpecente, por aí vai indo. Chega uma hora que esse quiumba não tá precisando fazer muita coisa. Porque o seu corpo já viciou, a sua mente já viciou, o seu espírito já está viciado. Então o quiumba ele não está precisando fazer muita coisa. Já está em você. Entendeu? Então por isso, tô com um problema, busca ajuda o mais rápido possível. Tá certo? Ah, e sim, um quiumba ele pode se manifestar ou incorporar em uma pessoa que não é desenvolvida. Isso é o mais comum que existe. Na verdade é o que mais tem. É o que mais tem. Aquela pessoa que bebe incorpora. Aquela pessoa que nunca entrou, nunca pisou dentro de um terreiro. Não estou generalizando. Mas normalmente, aquela pessoa que nunca pisou num terreiro está incorporando, normalmente é um quiumba. Normalmente. Por quê, Patrick? Porque uma entidade, tá? Que é um espírito evoluído, um espírito inteligentíssimo. Ele sabe que se ele incorporar em uma pessoa que não é preparada, ou seja, você não é de terreiro, você não incorpora, você não tem preparação. Você não é preparado. Seu corpo físico não é preparado. O seu mental não é preparado. E, é claro, o seu espiritual não é preparado. A entidade sabe que a energia dela é densa. A energia da entidade é pesada. A energia dela é pesada. E a entidade sabe disso. Ela sabe que se ela incorporar em você, sem preparação, ela pode te trazer um dano físico. Você pode ficar com dor, pode se machucar e por aí vai indo. O quiumba, você acha que ele se importa com isso? O quiumba ele tá pouco se importando se vai te causar dano, se vai te trazer prejuízo ou não. Então o quiumba ele vai e incorpora, mesmo que você não seja um médio de incorporação, mesmo que você não incorpore, mesmo que você nunca tenha ido num terreiro, tá? Ele vai incorporar porque ele tá pouco se importando. Então muitas das vezes que a gente vê ali a pessoa no bar incorporando, falando que eu sou pombogira, eu sou malandro. Às vezes não é. Às vezes é um quiumba. Porque ele não tá nem aí, tá? Lembrando que eu não estou generalizando, porque às vezes pode até acontecer, mas em sua maioria é um quiumba se manifestando, tá?